Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente regional do PT, Washington Quaquá, contando com a participação também do jornalista Michel Alecrim. Quaquá, que tipo de avaliação você faz? Qual é a sua expectativa em relação ao segundo mandato da presidente Dilma? Segundo mandato esse que começa com algumas novidades. A presença de Joaquim Levy na Fazenda e a presença de Cátia Abreu na agricultura são mudanças emblemáticas que despertaram muita polêmica, uma certa celeuma. Joaquim Levy porque traz para a Fazenda, digamos, a ortodoxia econômica que pregava o candidato Aécio Neves e, de certa maneira, representa um vínculo também com o setor bancário, já que ele é egresso do Bradesco. E durante a campanha, o PT dizia que a possível vitória de Aécio, com Armínio Fraga no Ministério da Fazenda, seria a entrega da economia do país à gestão dos banqueiros. E no que é diferente a nomeação de Joaquim Levy? É a primeira pergunta que eu faço. Eu estou menos preocupado com as pessoas, mais preocupado com a política. Se a Dilma quiser que o PT e que a esquerda continue governando o Brasil, precisa fazer reformas. Precisa fazer a reforma tributária para tributar os ricos que no Brasil não pagam imposto. O imposto no Brasil é um imposto sobre o consumo. Precisa taxar as grandes fortunas, taxar o capital, dividir riqueza, investir em ciência e tecnologia, investir na industrialização do Brasil e mudar a economia do Brasil. É preciso fazer a reforma política para acabar com a corrupção. Os empresários sequestraram a política brasileira. Não há ninguém, do PSOL ao DEM, que não receba dinheiro de empresário. Não há nenhuma campanha eleitoral nesse país que não receba dinheiro de empresário. Os empresários hoje controlam os políticos e controlam a política brasileira. A gente só vai mudar isso com reforma política, com financiamento público e com voto em lista. O senhor se espantou com a nomeação de Cátia Abreu para a agricultura, não pelo fato dela ser exatamente uma representante do agronegócio. Roberto Rodrigues também era, na época que o presidente Lula presidiu o Brasil. Mas fundamentalmente pelo fato de ela ter sido tão crítica, ter feito uma crítica tão ácida ao governo do PT e agora ela integra o governo. Mas o Roberto Rodrigues apoiou a Aécio e ela apoia a Dilma. Eu acho natural que a Cátia Abreu vá para o governo. Eu sou daqueles que não vejo nenhum problema na Cátia Abreu no governo. Ela é a ministra do agronegócio, porque aquele ministério é o Ministério do Agronegócio. Eu acho que tem que nomear um cara de esquerda para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e tem que fazer reforma agrária. A Dilma tem que fazer reforma agrária, tem que desapropriar terra. Eu fui a Itaperu nesses dias, terra que não acaba mais. Olha que o Rio de Janeiro é pequeno. Você vai para outros estados, é muito pior. Tem que fazer reforma agrária, tem que fazer as reformas nesse país. Independente de Cátia Abreu ou de quem está na Fazenda, eu acho que tem que fazer as grandes reformas no Brasil. A reforma da mídia, eu só falo aqui na CNT. Vê se a Globo me dá espaço para falar. Não me dá nada. A Globo só fala burguesia. Perfeito. Agora, grande parte desses assuntos que o senhor tratou dependem da base no Congresso, né? Então, como é que o senhor acha que os partidos vão se articular em torno dessas mudanças, né, no momento que o PT não consegue nem hegemonia para eleger o presidente da Câmara ou do Senado? É por isso que o PT, nacionalmente, e sobretudo o PT do Rio, estão apostando nos movimentos de rua. É preciso ganhar as ruas. A meninada foi em junho pedir redução de passagem em 20 centavos, tem que ir para a rua exigir reforma política, reforma da mídia, reforma tributária para os ricos pagarem imposto e pagarem as contas das mudanças sociais, reforma agrária, reforma urbana. A gente tem que ir para a rua, porque com esse Congresso que está aí, fisiológico, patrimonialista, com esses deputados que estão aí, não tem mudança no Brasil. O povo tem que empurrar nas ruas as mudanças. Então, essa é a tarefa do PT, essa é a tarefa da esquerda. É isso que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, organizando a esquerda, organizando a juventude, organizando o povo para fazer as reformas. Como é que o senhor vê o fato, por exemplo, do PT colocar como uma prioridade, por exemplo, a discussão de uma regulação da mídia e, ao mesmo tempo, a gente vê no PMDB, que é o principal aliado do PT, uma posição muito clara contra qualquer iniciativa nesse campo. Ou seja, o PT pensa em avançar, mas o seu principal aliado está absolutamente focado em impedir que haja esse avanço. Isso, de certa maneira, não neutraliza o desejo de mudança do PT? Eu acho que parece aquele cara de 50 anos que casa com a mocinha e aí fica querendo controlar a mocinha. Eu acho que a mudança da sociedade brasileira é uma mudança irresistível. Se o PT não souber estar em sintonia com o sentimento do povo, com o sentimento das ruas, vai haver um retrocesso nesse país. O PT precisa esquecer o PMDB, precisa ter uma governabilidade no Congresso, precisa, mas precisa ir para a rua, organizar o povo,
e lutar por mudanças mais radicais para esse país. Esse país não pode continuar do jeito que está. Precisa ter mudanças mais profundas. E só as ruas vão levar essas mudanças. Presidente, o diretório regional do PT aqui no Rio deliberou a não participação do partido no governo do governador Pezão. Muito bem, o PT não participa do governador Pezão por, enfim, ver nesse governo, enfim, não encontrar identidade, não encontrar, enfim, campos de interseção, mas, de qualquer maneira, o PT participa, é aliado do PMDB no campo municipal. Isso não gera uma contradição. No governo Eduardo Paes, o PT é aliado ao PMDB. No governo estadual, o PT não quer integrar a aliança. Isso não gera para a população, para a sociedade, uma situação de difícil compreensão? Primeiro que nós não temos o controle exatamente do Diretório Municipal do Rio de Janeiro. O PT tem certa autonomia nos seus diretórios municipais. A segunda é que Eduardo Paes é uma coisa, Eduardo Cunha é outra. O PMDB é um partido também muito contraditório. Tem Pedro Simon, tem os caras aí tem o Renan, entendeu? Então, você é um partido muito diferente. Nós não achamos que o Eduardo Paes seja, por exemplo, igual, aqui no Rio de Janeiro, igual o Eduardo Cunha. Enfim. O senhor teve uma reunião com o Eduardo Paes há cerca de um mês para tratar exatamente de quê? Eu tive uma conversa com ele. O presidente Lula aconselhou. Eu sempre tive boas relações com o Eduardo. Acho, inclusive, que o governo dele tem problemas, precisa ter uma marca mais popular, mas vai fazer aqui uma mudança significativa aqui na região do Porto, etc. Estive lá conversando, batendo papo. Não me recuso em conversar com Como é que o senhor vê o PT na eleição de 2016? Há algumas candidaturas colocadas. Marcelo Freixo vem pelo PSOL, enfim, o candidato do prefeito o deputado Pedro Paulo, a menos que ele não consiga vencer a batalha interna no PMDB, porque há resistência também no PMDB. Mas qual é o seu prognóstico para 16 em relação ao PT? O PT marcharia com uma candidatura própria ou se buscaria se reencontrar com os setores mais à esquerda ou continuaria ao lado de Eduardo Paes? Olha, eu acho que a nossa prioridade é constituir um movimento de massas no início desse ano, lutando por reformas. Vamos lá que a gente consiga reeditar os movimentos do ano passado com pautas políticas mais concretas. Que o povo queira mobilidade urbana, queira tarifa zero, de fato, que o povo queira reforma agrária, que o povo queira reforma urbana, reforma política, reforma da mídia, e a gente consiga colocar 500 mil pessoas na rua no Rio de Janeiro. Muda toda a conjuntura, toda a conjuntura. Então, o Freixo é um grande candidato, o PSOL está meio numa posição meio que juvenil, parece uma mocinha de 27 anos de idade. Não esquece aí do cabo que tem, da Janira, que tem problemas também, aliás, problemas precoces demais. Eu não acho que, por exemplo, o Adir, que foi candidato a deputado federal, o Robson Leite, nosso amigo que está aqui, sejam menos à esquerda do que o Marcelo Freixo, por exemplo. O Freixo é um grande nome para a Prefeitura do Rio, mas o PT também tem grandes nomes para disputar a própria Prefeitura do Rio. Como é que o senhor vê o próximo governo do governador Pezão? Que expectativa o senhor tem? Já que o senhor teve uma relação com ele bastante estreita, ao longo dos 7 anos o PT participou do governo e pessoalmente o senhor sempre teve uma boa relação com ele. Que tipo de expectativa o senhor tem do governo de Pezão? O Pezão é uma boa pessoa e eles mostraram um produto na televisão que era verdadeiro. O Pezão é uma pessoa simples, uma pessoa acessível, uma pessoa com sensibilidade. Agora, é cercado do PMDB. Então eu não tenho muita expectativa. O que você vê no governo Pezão são os mesmos secretários, a mesma gente, a mesma política. Agora, vamos ver, vamos dar crédito são 4 anos que ele tem para governar. E que tipo de oposição o PT vai fazer ao governo? O PT vai fazer uma oposição que não é uma oposição ideológica, porque se fosse o DEM, se fosse um neoliberal no governo do Estado, nós faríamos uma oposição muito raivosa. Como é um governo com suas contradições, nós vamos fazer oposição àquilo que seja ruim, aquelas coisas que tenham impacto negativo sobre o povo, vamos estar ao lado dos professores, ao lado dos servidores, ao lado dos ambientalistas, aliás, dos ambientalistas que têm alguma coisa na cabeça, porque tem uns que fazem um curso de verão e acham que conhecem de química orgânica. Nós vamos, de fato, estar ao lado do povo, nas lutas do povo, e apoiando o governo naquilo que for positivo. Perfeito, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Muito obrigado por ter comparecido. Michel Alecrim, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo aqui. E obrigado principalmente a você também que nos acompanhou de casa. Um feliz 2015 a todos vocês, um feliz ano novo e até o próximo ano. No próximo domingo o Jogo do Poder estará com vocês às 11h15. Eu espero você. Muito obrigado e até lá.